Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Titico. É maravilhoso demais, né? É maravilhoso demais e inacreditável. São Paulo, neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. Claro que tem muita coisa para mudar, mas é uma coisa impressionante. E nós estamos vendo essa liderança que não é balela, não é brincadeira, não. São Paulo pegou 3 jogos dificílimos e fez muito bonito. Teve um deslize, eu não canso de falar aqui, teve um deslize contra o Santos. Mesmo assim, olhando de forma nua e crua, foi um bom resultado, mas poderia estar mais distante ainda. Poderia ter perfeitamente ganho do Santos neste momento do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo pegou Flamengo, Santos e Grêmio e atropelou o Flamengo e atropelou demais o Grêmio. Grêmio que é um bom time. Então é uma coisa assim simplesmente extraordinária tudo que está acontecendo. Nós estávamos esperando, né, lutando muito por mudanças e elas estão finalmente acontecendo, né? Estamos vendo, ainda bem, um novo Crespo, já vou chegar nisso também, e não é, né, aquela coisa, todo aquele cenário que o Crespo pintava de tudo ruim, aquela falência que eu não canso de falar pra vocês, que agora nós estamos sabendo pra onde o dinheiro estava indo. Então são mudanças gigantescas. Tem muita informação, muita notícia aqui, galera, mas são mudanças gigantescas que nós estávamos esperando demais e finalmente estão acontecendo de uma forma bombástica e maravilhosa para nós comemorarmos demais. Esse começo de temporada, principalmente com o que a gente estava ouvindo, acho que é peso 2, peso 3 para nós comemorarmos demais toda essa reviravolta gigantesca que finalmente nós estamos vendo. E não é balela, não é foi sorte, ali, não sei o que. Não, é volume, consistência, muito trabalho, dedicação, humildade, raça e força dos envolvidos. Galera, a começar por Sabino, né? O Carlos Vinícius que hoje é simplesmente, falo isso com a maior tranquilidade, o centroavante Carlos Vinícius que o São Paulo não trouxe, né, que ali não tinha dinheiro para trazer, né, Casares. Agora nós já sabemos, né, o que acontecia, né, por que não vinham jogadores, porque queriam realmente, eles estavam tentando e não conseguiram destruir o São Paulo de dentro para fora. São Paulo respira, vive muito bem para fazer, né, para fazer jus ao que é e ter essa grande reviravolta que nós estamos esperando. Então, São Paulo, o Carlos Vinícius era interesse do São Paulo, a diretoria não trouxe porque eles queriam o mal, né? Como é que vai trazer um bom jogador desses? Queriam o mal do São Paulo e aí teve o Corinthians também interessado, eis que o Carlos Vinícius foi pro Grêmio. E ele é hoje se não for o melhor, um dos melhores atacantes, né, centroavantes do futebol brasileiro de forma tranquila. O cara joga uma barbaridade. Está no bolso do Sabino. Ô Sabino, pra que isso? Você não ficou com dó, não? Claro que eu estou brincando, mas o Sabino acabou com o Carlos Vinícius no bom sentido. Carlos Vinícius teve um momento que até ficou irritado com o Sabino, de não conseguir se mexer perto do Sabino, porque ele é muito forte, ele é muito bom jogador e sabe usar muito bem o corpo. Com o Sabino, ele não arrumou nada. Sabino, que hoje é o melhor zagueiro de São Paulo. Inacreditável, né? Inacreditável. Já estávamos vendo toda a evolução, estávamos acompanhando de perto, acompanhamos cada segundo do Sabino no São Paulo, para que também, né, pela forma como ele veio, acho que pouquíssimos acreditavam que ele daria certo. Eu já gostava. Nunca imaginava que ele ia jogar o que está jogando. Eu imaginava que ele ia ser um bom zagueiro. Achava que ele ia ser um zagueiro interessante. Nunca imaginava toda essa qualidade, toda essa firmeza, essa consistência do Sabino. Então, Sabino, acho que já pode tirar o Carlos Vinícius do bolso. Acho que já está liberado. Carlos Vinícius, em um momento, puxou a camiseta do Sabino. Ele não estava arrumando nada pra cima do Sabino. Ele que é um cara que lida muito bem com os zagueiros dos times adversários. Pegou e se irritou uma hora ali, fez uma falta do Sabino, acabou puxando a camisa do Sabino. O Sabino só olhou assim, tipo... E aí, bonitão? É isso aí que você tem? Maravilhoso toda essa reviravolta envolvendo vários jogadores e principalmente o Sabino. Galera, uma coisa também que eu não acreditava é esse restart do Crespo. Acho que nós podemos contar com um restart do Crespo, né? Um trabalho que, muito também do que ele falava, os resultados, o time uma bagunça, tudo em campo, e muito do que ele falava, pra mim, um trabalho completamente abandonado, que não tinha mais como dar certo. Agora, e aí vou ter que colocar isso muito na conta do Rafinha, né? Que chegou e que mudou o São Paulo da noite pro dia. Deu um choque de realidade
no time, no elenco, trazendo de volta o time mesmo do São Paulo, a equipe, que não era ridícula do jeito como falavam. Pode não ser do nível do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, não sei, mas também não era ruim como tentavam pintar, né? E aí o Crespo tava completamente abandonado, e aí chega o Rafinha de forma muito positiva e resgata todo mundo, resgata os jogadores, resgata o Crespo. E o Crespo agora não é aquela coisa patética, né, de chegar e não, vai perder pra Portuguesa e tá certo, o São Paulo é isso aí. Isso é absurdo demais, né? Isso é completamente ridículo. Agora dá pra nós tratarmos o Crespo, dá pra nós analisarmos tática, posicionamento, se o Crespo foi bom ou ruim. Aquele Crespo lá, sem o Rafinha, queria que ele fosse embora, queria ele muito longe do São Paulo. Agora, dá pra dar um restart, dá pra dar uma segunda chance. Não é mais bonito assim, Crespo? Não é mais legal? Agora dá pra falar de acertos, dá pra falar que ele tentou 3 zagueiros, tentou 2, deu de novo, deu certo. Olha que coisa bacana. Colocou um ataque fenomenal. Fenomenal. Olha isso. Aqui não é muito culpa do Crespo. Aqui eu vou ser justo. Tô gostando agora, o Crespo merece sim elogios também. Merece, tá merecendo. E eu não sou hipócrita, eu falo mesmo. Mas também não é culpa dele. Lucas, Luciano e Caleri, né? Isso é o óbvio do óbvio do óbvio. Colocou, beleza. Mas agora o Lucas tá recuperado. Olha o que esse Lucas recuperado faz. É o nosso melhor jogador disparado. É o nosso craque que nós estávamos esperando demais. Na verdade, o Lucas ele é o melhor jogador... tem um outro nome aí, né? Tem um outro cara aí que não tá brincadeira não, que é esse Marcos Antônio. Mas o Crespo tá fazendo. É ele que tá lá. Ele está fazendo. E olha que ataque fantástico. Olha como ficou legal com o Lucas, Luciano e Caleri. Dificilmente o São Paulo jogava assim. Se jogava assim, não jogava com o Luciano. São Paulo já tinha jogado anteriormente com esses 3 em campo na mesma partida, mas não era nessa formatação, não era com essa tática, não era com esses jogadores. Então, a chegada, né, do que esse Marcos Antônio, que esse Danielzinho estão fazendo é impressionante. É impressionante porque esses caras, eles não são só meio-campistas. Eles marcam, mas as principais características deles são de rodagem, volume, movimentação, passe de bola, criação de jogadas. É impressionante, está sendo impressionante o suporte, a transição do meio de campo pro ataque que o Marcos Antônio e o Danielzinho fizeram. E aí, onde que esses caras jogaram junto, esse Marcos Antônio e o Danielzinho? Porque é brincadeira o entrosamento desses caras. Além de talento individual impressionante, o Marcos Antônio e o Danielzinho, eles estão com um encaixe gigantesco, e aí deu muito certo nesse time de São Paulo. Agora nós temos alas, né, laterais muito mais participativos, mas nós temos um suporte muito grande desses 2 caras que são o Marcos Antônio, ele é genial. Esse sim é o genial, esse sim é o craque. O Crespo, ele ressalta o Luciano, né? Estamos também com a retomada do Caleri. Caleri jogou demais contra o Grêmio. São Paulo perdeu muitos gols, perdeu. Mas eu acho que com esse momento que o São Paulo tá vivendo e com esse momento, com as vitórias, a evolução dos atletas, eu acho que as chances perdidas, que é um problema, acho que dá pra gente tratar aqui o copo meio cheio dessa vez com muito otimismo e falar... foi volume, São Paulo detonou o Grêmio, mas realmente não pode perder. São Paulo perdeu muitos gols, principalmente o Tapia perdeu, o Luciano perdeu o pênalti, mas é uma retomada do Caleri. Caleri tá jogando demais, jogou demais contra o Grêmio. O Luciano, eu gostei dele da partida. Ele não foi bem? Não, ele não foi bem, mas eu gostei muito da presença do Luciano pela forma como ele chama atenção e pelo posicionamento dele. Agora nós vemos um Luciano longe do meio-campo. Se ele estiver no meio-campo, longe de criar a jogada, ele não faz mais isso. Olha como melhorou o time do São Paulo. Agora nós temos Lucas de meio atacante e Danielzinho e Marcos Antônio numa criação constante em um volume de jogo absurdo constante. Então, como o São Paulo acerta com esse Danielzinho de forma impressionante.
O Marcos Antônio a gente já sabia, mas esse Danielzinho chegou para um encaixe muito bacana. E aí teve o Pablo Maia que entrou, Bobadilha, né, tava ali e tal, mas teve o Pablo Maia que entrou legal também, que é um cara que nós precisamos, né, de um jogador naquele perfil, naquela característica, que precisa de alguém para dar uma chegada mais forte em algum momento do jogo, um primeiro volante, né? Mas nós temos que enaltecer demais esses jogadores de São Paulo, esse momento. E aqui foi falado, galera. Vocês sabem que eu não gosto de fazer isso e não tem nada demais, porque a gente discute, a gente conversa, a gente troca ideia disso todo dia. Tem gente que concorda, tem gente que discorda e tá tudo normal. É pra isso que tem aqui o canal. Só que eu falava, o elenco não é isso não, o elenco é muito bom. O elenco pode não ser do nível dos cobrões aí, só que está uma bagunça. Mas o elenco dava pra ver que era muito forte, muito competitivo, falando nível Brasil. E também a questão das dívidas, o São Paulo, isso aí, gente, eu gosto de falar isso porque era muita mentira contada. E aqui não vai passar mentira de mídia, de gente que quer destruir o São Paulo, de gente em comum acordo para destruir o São Paulo. São Paulo tá longe tá falido, longe, mas muito longe. Agora acho que tá ficando escancarado, né? E eu vou falar isso aqui mesmo porque é pelo bem do São Paulo. Agora tá escancarado, né? Porque que a dívida só aumentava, porque os jogadores eram vendidos da forma que eram vendidos, porque que não contratava jogador mais porque que não contratava mais jogadores ainda. Agora acho que tá escancarado, né? O que a antiga gestão, a diretoria passada fazia. Então não é bem por aí. Não era tudo, sabe? Só que nós estávamos sequestrados. Agora melhorou muito e o torcedor mais otimista falava em 3, 4 anos para começar uma mudancinha. Nós tivemos uma virada de chave muito, muito bacana. Com o impeachment, com tudo que aconteceu, com a chegada desse novo presidente, com a chegada do Rafinha. Melhorou tudo, literalmente da noite pro dia. E isso dá para nós comemorarmos demais. E agora nós temos 2 caras aí que a mídia já tá se rendendo demais. Por quê? Lucas Moura, Luciano e Caleri não é muita novidade. Não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que esses são os principais jogadores do São Paulo. Mas agora, esse Marcos Antônio e esse Danielzinho nesse encaixe, porque quando o meio de campo flui dessa forma, é time campeão. Quando o meio de campo flui dessa forma, é time campeão. Eu tô muito otimista. Nós somos líderes do brasileiro, né? Eu acho difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu tô muito otimista. Mas assim, independente, não precisa ganhar. É claro que nós vamos torcer muito e seria maravilhoso ganhar alguma coisa. Tem muitos torcedores falando que nós vamos ganhar o Paulista e tal. E isso faz parte do futebol. Só que pra mim, tem formas e formas de se perder. São Paulo perder jogando bola, aí é outra coisa. Aí é outra coisa pra mim. Então tá muito maravilhoso. E aí já estão começando a se render, né? Estão ficando assustados pelo entrosamento. E é isso. Você precisa de tudo para ser um time campeão. Você precisa de muitos elementos. Um deles é um meio de campo jogar igual o meio de campo do São Paulo tá jogando. E esse meio de campo do São Paulo hoje, na composição ali de Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, ou mais um, Bobadilha, Pablo Maia, com mais destaques para Marcos Antônio, Danielzinho e até mesmo o Lucas Moura, esse é o melhor meio de campo do futebol brasileiro hoje. Assisto todos os jogos da rodada. Estou assistindo quase todos os estaduais. Esse meio de campo do São Paulo, hoje em atividade, é o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Eu falo isso sem clubismo nenhum. E a mídia e a galera, os outros clubes já perceberam isso e estão incomodadíssimos, isso eu posso garantir pra vocês. E não para por aí, né? São Paulo contra o Grêmio tava com um timaço. Rafael no gol, Sabino, Alan Franco. O Sabino é o melhor zagueiro de São Paulo hoje. Melhor que Ferrarese, melhor que Arboleda, Alan Franco, Tolói, Dória. Melhor que todos hoje. Rafael no gol, Sabino Sabino e Alan Franco. Lucas Ramon e Enzo Dias, vou falar disso. Aí, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, depois jogou Pablo Maia, Lucas, Luciano e Caleri, né? É um time muito forte no papel e agora, finalmente jogando junto e dando certo, é um time muito forte. Só que nós temos algo que eu não sei, faz pelo menos 15 anos que nós não temos uma lateral decente. E agora eu tô falando dos dois, lateral direito e lateral esquerdo. Olha a bola que jogou o Enzo Dias.
Olha tudo que jogou o Enzo Dias de forma simplesmente impressionante. E agora nós temos o Lucas Ramon, que eu vim trazendo aqui pra vocês também, que era uma situação muito parecida com a do Danielzinho. Chegou muito bem disposto, muito bem encaixado, com um timing, né? Com um momento muito bom do Mirassol. O Lucas Ramon, ele chega igual o Danielzinho, só que na lateral direita. É uma compra espetacular do São Paulo, é outra compra bombástica. O São Paulo acertou demais trazendo esses jogadores, tanto o Danielzinho como o Lucas Ramon. Nós já vimos o São Paulo trazer jogadores assim do Goiás e montar um time campeão, um time com caras assim bons e baratos. Olha como o São Paulo consegue. É claro que é importante trazer medalhões, como trouxe o Lucas, como trouxe o Oscar, que infelizmente deu errado. É claro que é importante ter jogadores assim também no elenco. Hoje o Luciano é um cara, né, que se diz medalhão, Caleri. São jogadores mais caros. São jogadores com mais histórico, com maior expressão, com mais carreira, com mais nome. Só que olha esse Danielzinho e esse Lucas Ramon, que vieram do Mirassol, barato, que o São Paulo acerta, que esses caras estavam... O Lucas Ramon, ainda fui comprado, cheguei pra fazer história aqui. Danielzinho também, é um ânimo gigantesco desses caras, é uma predisposição, não que não seja obrigação de todos, mas eles chegaram com gás novo na carreira deles e com gás novo no São Paulo. Então o São Paulo montou um timaço. E aí a questão das laterais... Agora com a chegada do Lucas Ramon e com o Enzo Dias a gente já falava bastante aqui, né? Que não é um craque fenomenal, mas nível futebol brasileiro tá excelente. É um cara que jogou muito contra o Grêmio. Na verdade, o time inteiro praticamente jogou muito contra o Grêmio. Aí entrou depois Pedrinho Ferreira, entraram vários jogadores, né? O Ferreirinha. Mas aí eu nem me incomodaria tanto. Eu vi muitos torcedores, esse Ferreirinha não joga nada e tal. Eu nem me incomodo com isso nesse momento. Por quê? Porque pra mim o São Paulo hoje é esse time aí o titular. Depois vê Luca, a gente adora, menino da base bom. Tem o Ferreirinha que tá enfrentando uma má fase, mas ele é um cara nosso. O Tapia perdeu um gol feito, né? Que, pelo amor de Deus, hein, Tapia? O Tapia a gente sabe da limitação técnica dele, mas ele é um cara muito aguerrido. É um cara que pode ajudar, mesmo sendo muito ruim de bola. Mas eu nem me preocupo com isso agora. O que eu tô preocupado é em ver de novo esse time titular do São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Claro, né, nas etapas finais do Campeonato Paulista, mas esse time no Brasileiro, porque o São Paulo tá muito bem e poderia ter ganho do Santos. Então fazia muito tempo que, por exemplo, eu não via o time do São Paulo jogar assim e arrumar as laterais como aparentemente nós arrumamos. Vimos aí, tivemos que jogar com Wellington recentemente, né, num passado recente, Patrick Lanza, Igor Vinícius, Cédric Soares, laterais assim horrorosos. Quando chegou o Caio Paulista que ajustou, o cara fez aquilo. Ou era o Reinaldo, que o Reinaldo teve momentos bons no São Paulo, mas jogou muito mais em time pequeno. Pra mim é jogador de time pequeno. Detonou no Mirassol, na Ponte, na Chapecoense. No São Paulo ele nunca detonou. Custava muito caro pra ele fazer aquele gol de pênalti, pra ele dar assistência, pra ele dar passe, pra ele dar cruzamento. Custava muitos gols nas costas dele. Então assim, aparentemente o São Paulo acertou o time e as laterais também, posição mais carente acho que do futebol mundial, com essa compra do Lucas Ramon, encaixando o Enzo Dias, e tem o Wendel também que precisa jogar esse cara na lateral esquerda, precisa jogar. Então, galera, assim, muito feliz mesmo, ansioso, era terror, né, quando vinha jogo, né? Agora eu estou ansioso e esperançoso para ver os próximos passos do São Paulo, os próximos jogos, porque para mim nós temos sim um time muito competitivo e agora é uma virada de página total em relação à diretoria, em relação a Rafinha, em relação a Crespo, em relação aos jogadores. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou sempre trazendo aqui para vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.